Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport que conquistou a sua segunda vitória na Copa do Nordeste, resultado magrinho diante do Souza, 1-0, mas resultado importante quando o assunto é pensar em vaga à próxima fase da competição. A segunda vitória em 3 jogos e momentaneamente o Sport assumindo a vice-liderança de seu grupo no Nordestão 2022. E a partir de agora a gente debatendo um pouco do que aconteceu neste duelo entre pernambucanos e paraibanos na Ilha do Retiro. De antemão convidando o torcedor a estar conosco no nosso canal, aqui embaixo, ó, se inscreve na nossa plataforma, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque, mais uma vez, o Sport fez um primeiro tempo muito aquém do esperado. Não é a primeira vez na temporada. O Sport, em 6 partidas disputadas até então, só teve um jogo que o Sport fez um primeiro tempo digno, que foi naquela goleada por 7-0 diante do 7 de setembro. É uma equipe ainda sem criatividade e que sente drasticamente as saídas tanto do Mikael como também do Gustavo. Essas duas peças ainda seguem sendo lacunas na equipe do Sport. E um outro ponto, ao meu ver, as decisões tomadas pelo técnico Gustavo Florentin em deixar o William Oliveira, Ezequiel, Raivanegas, Denner, todos esses jogadores afastados desta partida, é correta pelo fato de que nesta semana o Sport tem 3 jogos. Todos eles em casa, é bem verdade, mas no intervalo muito curto de uma recuperação de uma partida para outra. Em contrapartida, o técnico rubro-negro erra em alguns aspectos que estão nítidos para o torcedor, mas que ele acaba não enxergando. Como, por exemplo, a insistência do Sport na maioria dos minutos em essa dupla pelo lado esquerdo, Sander e Luciano Juba. A gente está percebendo que o Luciano Juba, embora muitos erros que o torcedor tenha mencionado nas redes sociais, mas para mim é o cara que tenta. Junto com o Everton Felipe hoje foi quem tentou algo para a equipe do Sport, mesmo sem tanta criação, mesmo sem tanta inspiração, podemos dizer assim. Outro ponto, o Sport hoje entra com 2 volantes de marcação. Nem Ronaldo tem qualidade no passe para servir companheiros e muito menos o Pedro Henrique Martins. Então isso o Sport acaba pecando porque não tem aquele cara da saída. É tão tal que quando o Blas Cáceres entra no jogo, a gente percebe uma melhora nesse aspecto. Ele domina, bota a bola no chão, organiza a partida, levanta a cabeça. Isso é importante para que o Sport dentro de casa possa ter a tranquilidade necessária de buscar um bom resultado. Tranquilidade essa que está faltando à equipe rubro-negra. Hoje o Sport é um time afobado em campo. E uma preocupação que o torcedor rubro-negro deve ter para as próximas partidas. 6 partidas que o Sport fez neste ano até então. 5 jogos aconteceram na região metropolitana do Recife. Por que eu estou falando isso? Porque o Sport está jogando mal, praticamente jogando em casa todos os jogos. O Sport só fez a estreia contra o CRB, que foi no Rei Pelé em Maceió. Eu adianto esse tipo de assunto porque é uma preocupação do torcedor rubro-negro não ficar no meio do caminho de novo numa Copa do Brasil. O torcedor já está cansado de Brusque, de Tombense, de Aparecidense, de Juazeirense. Enquanto houver ence na Copa do Brasil é difícil para a equipe rubro-negra. E estamos a praticamente 15 dias da estreia do Sport na Copa do Brasil contra o Altos e ainda não há uma unidade de equipe. Essa é a preocupação, para não ficar no meio do caminho mais uma vez na fase inicial da competição mais rentável do país. Ainda não se tem um futebol bem tecnicamente, não se tem um bom futebol. O Sport hoje é uma equipe que peca muito nas finalizações e da tomada de decisão. É um nervosismo acima do normal.
Hoje uma formação com 8 atletas formados em casa, apenas 3 homens que foram, digamos assim, contratados, né, pelo Sport para esse time titular do técnico Gustavo Florentin. Mas o Sport só joga na segunda etapa. E a equipe melhorou com as mexidas do treinador rubro-negro. Ele coloca o Alanzinho, né, que acaba marcando o gol e dando uma dinâmica interessante. Para mim, o Alan entraria na vaga do Denner. Eu, pelo menos, imaginei isso logo no início da partida, mas não aconteceu. E também a entrada do Blas Cáceres. Essas duas mexidas fizeram com que o Sport, diante do Souza, reagisse como equipe, a ponto de buscar esse resultado de 1-0. Uma bela jogada, inclusive, pelo lado esquerdo. O Alan começa a jogada, passa para o Juba, né, de calcanhar, dá um passe aí para o Alan com uma rara felicidade finaliza. O goleiro do Souza ainda dá um toquinho na bola, mas o camisa 18 do Sport acaba marcando o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra desde a sua chegada. 1-0, 6 pontos garantidos, mas o alerta mais do que vermelho. Mais do que vermelho para a qualidade do futebol que o Sport está jogando. É uma qualidade bem abaixo de um time que, como a gente acompanha ao longo da semana, treinando, em movimentações, trabalhando, cheio de modificações para partidas, né? A gente sabe que esse começo de ano é jogo praticamente todo dia. Mas uma equipe que não mostra uma evolução. E isso está preocupando o torcedor. Porque, de uma certa forma, as partidas mais difíceis virão. Daqui para frente, quando os campeonatos desse início de ano forem afunilando, e que provavelmente o Sport, pelo que vem tendo de resultados, deve estar nessa parte decisiva das competições, vai sofrer diante de adversários mais qualificados. Imagine o Sport contra uma equipe hoje, numa Copa do Nordeste da primeira divisão em casa, dando esse mole, esse vacilo, esse futebol ruim contra equipes mais qualificadas e que estão aí jogando melhor. A gente viu isso no clássico contra o Náutico. O Sport não fez aquele primeiro tempo, jogou na base do erro adversário e começou perdendo o jogo. Então são essas que as preocupações que o Sport tem para os próximos compromissos. Melhorar o nível de atuação. Para mim ainda falta um meia, um cara de criatividade, né, que chame a responsabilidade para si, porque Everton Felipe, o futebol dele aparece quando tem um tipo de jogador como esse. O do Alan também aparece. Do Blas Cáceres se sente um pouco mais confortável em campo com um meia. Isso tem que ser providenciado pela diretoria o quanto antes. E também esse centroavante, né, para que o Sport tenha um cara da referência, né, inteiro já para os próximos jogos. Expectativa por Rodrigão, expectativa por Javier Parragués, mas enquanto não, a base vai sendo utilizada e por enquanto os resultados estão vindo. Ruim é quando eles não vierem por conta de jogos mais complicados ao longo do percurso. Então, pouco dessa partida. Eu quero que vocês agora comentem à vontade, deixem a sua opinião a respeito dessa vitória do Sport 1-0 diante do Souza e dos problemas que a equipe vem tendo ao longo das partidas. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!